Antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, nós lemos que ele gastou uma noite toda em vigília. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus, antes de escolher seus 12 apóstolos. Estudiosos dizem que a noite toda significa 12 horas. Digamos, ou das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, ou das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. 12 horas. Ele orou por 12 horas a fim de escolher 12 discípulos. 1 hora por pessoa. Como eram 12 homens, então ele orou por 12 horas. Não é maravilhoso saber que Jesus possivelmente orou 1 hora por cada homem? Não seria maravilhoso saber se Jesus tivesse orado pessoalmente 1 hora por você ou 1 hora por mim? É fantástico. Então, ele orou por 12 horas. Após ter orado durante 12 horas, digamos às 7 horas da manhã, ele desce do monte, chega à praia do lago da Galileia e, se as escrituras estiverem corretas, ele começa a escolher seus apóstolos. Eu fiquei muito surpreso. Para mim, era como se Jesus só tivesse escolhido os homens ao dar de cara com eles, aleatoriamente. Vocês dois, e 1, 2, 3, vocês 3, e você, e você, e você. Quantos já tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu preciso de mais 3. Eu quero você, e também quero você, e você. 12. E ali estavam todos. Eu então disse a mim mesmo, não. Eu não posso acreditar que Jesus orou por 12 horas, por 12 homens, e depois os escolheu por ordem de chegada. Por que Jesus orou por 12 horas? O que Jesus orou durante aquelas 12 horas? Será que ele orou: meu Pai, mostre-me os melhores e maiores homens em Israel, os super-homens em Israel? Eu preciso de super-homens como apóstolos. Bom, eu me perguntei, por que ele escolheu aqueles homens assim? E analisando um pouco mais de perto, eu pensei comigo mesmo, deixe-me dizer, tentando não ser desrespeitoso com Jesus. Eu não preciso orar por 12 horas e, depois de 12 horas, sair e então fazer mais escolhas assim. Olhem quem ele escolheu. Ele escolheu alguém como Pedro, o impetuoso Pedro. Um homem de pavio curto, um homem áspero, sempre agindo primeiro e pensando bem depois. Ele escolheu os filhos de Zebedeu. Eles eram esquentados. Quando os samaritanos recusaram-se a hospedar Jesus e os seus discípulos por uma noite, os filhos de Zebedeu disseram: Senhor, manda fogo do céu e consome esta vila. Jesus os escolheu. Eu pensei, que apóstolos gloriosos aqueles dois seriam, hein? Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Este não é o Espírito de Cristo. Ele os escolheu. Mas o pior de tudo, ele escolheu Judas Iscariotes. Sim, Judas o traiu. Mas a Bíblia também diz que Judas era um ladrão. E se havia alguém que sabia disso, era Jesus. E Jesus o fez tesoureiro da equipe apostólica. Eu quero aconselhar qualquer pastor a nunca apontar um ladrão como tesoureiro de sua igreja. Mas Jesus o fez.
Então, quando percebi que Jesus havia escolhido esses homens, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, eu disse: eu não acredito. Que ele orou por 12 horas. Senhor, mostra-me, cadê o super-homem? Porque nenhum deles era um super-homem. Por que será que Jesus orou por 12 horas para escolher pessoas com tantos defeitos? Por que pessoas tão comuns com seus grandes erros? Eu disse: Senhor, por quê? O Senhor escolheu esse povo. Por que o Senhor teve que orar por 12 horas? Então uma coisa aconteceu comigo. Eu tive uma experiência que realmente me abençoou poderosamente. Foi como se o Espírito Santo me tomasse e colocasse naquela montanha onde Jesus orou. Colocou-me bem do lado dele, de modo que pudesse ouvir sua voz. Eu esperava que Jesus orasse pelo melhor para que Deus lhe mostrasse o homem mais notável em Israel. Mas não. Eu escutei algo totalmente diferente. E eu achei que até pudesse escutar Jesus orar. Eu pude até ouvir o que ele orou. E o que ele orou me abalou. Isso foi o que eu ouvi. Jesus orou: meu Pai, o Senhor sabe que eu estou prestes a escolher meus 12 apóstolos. Não me deixe escolher como o mundo o faz. Não me deixe planejar sucesso, assim como os reis deste mundo planejam seu sucesso. Meu Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E demorou 12 horas para que Jesus tivesse vitória naquele ponto. Então ele desceu do monte e escolheu só pessoas comuns. Pessoas como eu e pessoas como você. Com todos os nossos erros e com todas as fraquezas, ele ainda nos escolheu. Eu acho que se tivesse sido Jesus, eu não teria ido à praia escolher alguns pescadores ignorantes. Eu acho que teria ido à Universidade de Jerusalém. Eu teria dito aos mestres: façam-me uma lista dos jovens mais admiráveis, mais inteligentes, motivadores de pessoas e grandes oradores. Eu tenho uma grande comissão que precisa chegar até os confins da terra. Me deem o melhor dos jovens que vocês têm aqui na universidade. Jesus não chegou nem perto de uma universidade. Ele escolheu pessoas comuns, só pessoas comuns. Jesus não nos escolheu por causa de nós, mas por causa do que ele faz em nós. E aí está a nossa grande chance. Deus não precisa de super-homens e não precisa de super-mulheres. Eu vou lhes dizer por que ele não escolheu super-homens. Ele não escolheu super-homens porque não havia super-homens em Israel. Não há super-homens nos Estados Unidos. Não há super-homens na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na China, ou no Brasil. Existem alguns super-homens em Hollywood, mas são todos de mentira. Jesus só escolhe pessoas comuns. E foi assim que ele escolheu aquelas pessoas ali. Bom, meu pai, ele era um pastor. Eu ouvi o evangelho desde que era pequeno. Esta é a maior herança que eu tenho neste mundo. Quando eu tinha 9 anos, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador.
E quando eu tinha 10, só um ano depois, naquela pequena igreja no norte da Alemanha, onde eu cresci, houve um tipo de culto missionário. E, de repente, o Espírito Santo falou em meu coração. E o Senhor disse: Reinhard, quando você crescer, vai pregar o Evangelho na África. Eu fiquei tão maravilhado. Eu pulei. Eu corri à frente e coloquei meus braços em volta do meu pai e eu comecei a chorar. Eu disse: Papai, Deus hoje falou comigo. E meu pai disse: Filho, o que ele disse para você? E eu disse: Ele disse: quando você crescer, vai pregar o Evangelho na África. Meu pai me disse: Reinhard, o seu irmão mais velho será o meu sucessor. Entendeu? Eu não era a escolha do meu pai. O meu pai escolheu o meu irmão mais velho porque ele era o melhor na escola em matemática. E eu era o pior. Mas nesse meio tempo eu descobri que a matemática nunca havia salvo uma vida, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos não ser a escolha das pessoas, mas Jesus está aqui para apontar o seu dedo para você e dizer: eu escolhi você para ir e pregar a palavra de Deus. Na Alemanha, temos um ditado que quando alguém não é bom em nada mesmo, dizemos: aquele ali é um zero à esquerda. A palavra alemã para isso é null. Ele é um nulo, ele é só um zero. Ele fracassa em suas provas, não consegue achar um emprego ou mantê-lo. Ele é só um zero à esquerda. Bom, tenho que ser honesto com você. Quando Deus me chamou, eu era um zero à esquerda. Só um zero. Mas escute o que aconteceu. Quando Deus me chamou, sendo um zero, eu respondi. Eu fui até Jesus e fiquei ao seu lado. Naquele momento, eu fiz a descoberta da minha vida. Pois ali eu descobri que Jesus é o número 1. E quando eu, como zero, coloquei-me ao seu lado, já éramos 10. Mas algum zero aqui? Venha e fique do meu lado e já seremos 100. Mais algum zero? Então 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 milhões. Eu então percebi: Jesus dá valor a cada zero. Eu não me importo de ser o último zero, porque o último zero é o mais valioso. 100 milhões é mais do que 100. Contanto que o número 1 esteja na frente, Jesus, somos todos altamente valiosos. Porém, remova-o, e de novo não seremos mais do que zeros. É assim que Deus nos chama, como Ele nos escolhe. É o segredo que precisa ser compreendido. Não importa quem você é ou o que você é. Jesus o torna valioso, altamente valioso. Ele lhe chama, ele capacita, ele envia e ele estará sempre com você até o final dos tempos e até os confins da terra.